Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 21 de junho de 2021. Hoje eu separei os 18 ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, peço aí para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E caso você esteja assistindo pelo celular, deixa ele aí na horizontal para você acompanhar aí toda a análise nos mínimos detalhes, beleza? Então vamos dar início. Bom, começar aqui então, seguindo aí a lista que eu separei aqui, eu ordenei aqui coloquei nessa ordem, né, de cima para baixo, dos ativos que vocês enviaram pelo Instagram. Essa semana deu um total aí de 18 ativos. Para quem ainda não me segue, fica o convite aí para seguir no Instagram, Trader Sérgio Júnior. Toda quinta-feira no final da tarde eu abro nos stories uma caixinha para você poder mandar aí o ativo que você quer ver aqui no vídeo de análise do final de semana. O stories roda 24 horas, então final da tarde de quinta até final da tarde de sexta-feira você consegue aí mandar o ativo ou ativos que você quer ver no vídeo de análise aqui do final de semana, beleza? Então fica o convite, Trader Sérgio Júnior no Instagram. Então vou seguir aqui a ordem, começando pelo índice Bovespa. No mini índice Bovespa, gráfico diário, o mercado ele vem cumprindo aí a expectativa de correção ali das últimas semanas que eu comentei. Ele fez primeiro aqui o rompimento desse topo histórico, que era uma região de resistência, veio testar, conseguiu fazer o rompimento, e agora ele vem corrigindo para testar essa região como suporte. E a partir daqui pode gerar novas oportunidades de compra, caso ele não mostre que foi um rompimento falso. Ele pode ter feito aqui o rompimento, testar essa região, não respeitar, continuar caindo, voltar a trabalhar abaixo aqui desse ponto, mostrando que foi um rompimento falso. Existe aí essa possibilidade, então aguardar, ele continua corrigindo, aguardar ele chegar nessa região, aqui ele pode gerar oportunidades de compra, caso não respeite, vai ser aí um rompimento falso. Então aqui além dessa região horizontal, que foi resistência no passado e agora é uma região de suporte, temos também o suporte dessa LTA, dessa linha de tendência de alta, que coincide aí com a mesma região, e também pegar aqui o movimento de alta, puxar FIBO, região entre 50 a 61.8 também na mesma região, coincide aí com a mesma região. Então aguardar a expectativa de continuação de queda para os próximos dias no índice Bovespa. O ouro, começar aqui no gráfico semanal, continua aí dentro da expectativa, já bem mais a longo prazo, vem comentando aí faz semanas, até meses que eu venho comentando desse padrão de continuação de movimento, essa bandeira de alta, que é o que? É todo esse movimento de alta, a correção dentro de um canal de baixa, e aí quando o mercado faz o rompimento da região de resistência do canal, a expectativa é que ele faça uma continuação de movimento. Bandeira de alta é aí um padrão de continuação de movimento. Então ele fez o rompimento, fez um movimento de alta e vem corrigindo. Só que essa semana ele fez uma correção muito forte, uma vela vendedora muito forte aí, de impulsão vendedora. Ele está no limite aqui do aceitável dessa correção. No gráfico diário, ó, por que no limite? Porque se a gente pegar todo esse movimento aqui de alta e puxar um Fibonacci, região entre 50 a 61, então aqui é uma região de interesse para estar pensando em compra e está no limite, ele fechou exatamente aí próximo ali, bem próximo do 61.8, fechou aí o pregão de sexta-feira, o final de semana, então aqui ele não pode continuar caindo, começar aí a semana, segunda-feira seria o ideal aqui, segunda-feira ele fazer aí uma vela de rejeição, algo assim, ficaria interessante para começar a pensar em compra a partir de terça-feira. Então, se ele fizer esse cenário, começa a ficar interessante pensar em compra, porque aí provavelmente ele vai fazer um movimento de alta no decorrer da semana. Mas, como eu falei, não pode cair muito mais do que isso. Se continuar caindo, aí a expectativa é que ele volte a testar essa região de suporte, onde no passado ele já fez aqui um fundo duplo. Deixa eu tirar aqui de trás da câmera, ó, ele já fez aqui um fundo duplo, deixou aqui um fundo, subiu, deixou um segundo fundo, subiu. Então, caso ele continue caindo, é a próxima região de suporte para ir testar, fazer um terceiro fundo aqui nessa região. E aqui, além de 50,61 de FIBO, que eu comentei, tem também uma região de suporte horizontal, que é justamente no rompimento da LTB aqui do canal de baixo. Quando o mercado fez o rompimento dessa região,
cria aqui uma região de suporte horizontal, que é exatamente onde o mercado está testando. Então aguardar aí segunda-feira, ver como ele vai se comportar. Se não cair muito mais do que isso, se continuar aqui nessa região, expectativa de continuação de movimento. Alta, correção na região de suporte e continuação de movimento. Então aguardar aí segunda-feira, ver como o mercado vai se comportar na abertura da semana. O Zatec, o índice americano Nasdaq, começar aqui pelo gráfico semanal, tivemos aí uma semana de indecisão, uma vela de indecisão aí na semana, bem numa região de resistência horizontal, então continuo com a expectativa de um movimento de queda para os próximos dias. Vamos dar uma olhada no gráfico diário, ó, ver que o mercado ele não se movimentou muito aí na semana, ficou praticamente aí na mesma região, como eu falei, a vela de indecisão. Deixa eu voltar aqui no semanal, ó. Essa vela ela mostra o quê? Muita briga, sombra superior, sombra inferior e corpo pequeno no meio, então mostra muita briga, né? Praticamente aí teve um empate entre compradores e vendedores bem numa região de interesse. Então aguardar, caso o mercado abra a semana e consiga fazer o rompimento da mínima dessa semana que se passou, ó, vamos imaginar que o mercado faça esse movimento essa semana, consiga fazer o rompimento da mínima. Aí começa a ficar interessante pensar em venda, porque provavelmente ele vai fazer um movimento de queda para vir testar a próxima região de suporte aqui. Tá? Então fica de olho em venda no Nasdaq. Não vejo compra aqui, a não ser que ele consiga fazer de fato um rompimento dessa região. O que seria isso? Não é rompimento de fato, não é o que ele fez aqui, ó, que é região de resistência, fez um pequeno rompimento e já voltou. Daqui não é um rompimento. O rompimento é de fato o mercado fazer um movimento forte de alta, se distanciar da região, depois corrigir para testar a região como suporte, para aí fazer um movimento de continuação, como ele fez no índice Bovespa. Aqui sim é de fato um rompimento. O mercado se distanciou da região de resistência. Agora ele vem corrigindo, vamos ver se ele vai respeitar como suporte e continuar subindo, ou se não vai respeitar, voltar a trabalhar abaixo, mostrando que foi um rompimento falso. Então, para compra, teria que fazer algo bem parecido aqui no Zatec, por enquanto ficar de olho em venda se ele perder a mínima aqui da última semana. Aí começa a ficar bem interessante pensar em venda. O S&P 500 também um índice americano, gráfico diário, aqui ele já começou aí um movimento de queda após fazer um topo duplo, que deixou um topo, corrigiu, veio testar a região, não conseguiu fazer novas máximas, parou praticamente aí no mesmo ponto, subiu só um pouquinho, e já logo em seguida fez um movimento de queda forte. Gráfico de 4 horas, pivôzão de baixa, bem clássico aqui, região de resistência, o mercado deixou um topo, movimento de queda, fundo abaixo de todos os fundos anteriores, então já começa a mostrar fraqueza do movimento de alta, tentou continuar o movimento de alta, topo bem abaixo do topo anterior e rompimento do fundo anterior junto com o rompimento dessa LTA. Pivô clássico de baixa numa região importante de resistência, tudo indica aí que agora teremos um movimento maior de queda. Ele pode abrir a semana corrigindo, aqui é uma região onde ele pode e provavelmente vai vir testar, que é o que? O fundo anterior junto com o rompimento, coincide com o rompimento da LTA. Então aqui é uma região interessante de resistência. Se puxar FIBO, muito provavelmente, se ele não fizer novas mínimas aqui, muito provavelmente região de 50,61 vai estar aqui, vamos dar uma olhada. Lembrando que ele não pode fazer novas mínimas, ó, exatamente na mesma região, então tem aí, ele pode abrir a semana corrigindo, para chegar nessa região, testar como resistência e continuar caindo. Ficaria bem interessante para pensar em venda, mais ou menos nesse ponto. Ficar de olho nisso, no S&P 500, para procurar venda. O USA Indy, que é o também índice americano, o Dow Jones aqui no gráfico diário, cenário parecido, ele fez um topo duplo aqui, movimento de queda, o segundo topo, movimento de queda. Ele está testando agora uma região de suporte, foi topo no passado, resistência no passado, passa a ser uma região de suporte. Não é um suporte tão importante, mas é um suporte aí no meio do caminho. Aqui ele também pode abrir a semana corrigindo esse último movimento de queda, deve abrir a semana corrigindo. Caso ele faça esse movimento e o rompimento dessa região, começa a ficar interessante pensar em venda também. Então, expectativa de queda para o Dow Jones, porém ele pode abrir a semana corrigindo esse último movimento de queda, assim como o S&P 500, que eu falei, provavelmente ele vai abrir a semana aí corrigindo, mas expectativa aí para estar procurando venda. E o índice UK, o índice do Reino Unido, gráfico semanal, região
importante de suporte aqui no passado, ó, fundo subiu, fundo subiu, fundo subiu, fundo subiu, então região importante de suporte no passado, até que o mercado conseguiu fazer o rompimento no início lá da pandemia, né, há um pouco mais de um ano, e aí agora ele vem nas últimas semanas, até os últimos 2 meses aí testando essa região como resistência, ameaçou rompimento, vamos ver aqui o gráfico diário, ó, ameaçou rompimento, ó, chegou na região, ameaçou um rompimento, voltou, tentou de novo, ameaçou aqui armar um pivô de baixa, ó, mas não confirmou, não fez o rompimento do fundo anterior para confirmar o pivô de baixa, voltou a testar a região, a vela de rejeição, quase indecisão, mas rejeição, indecisão, indecisão, então começou a mostrar muita briga aqui, é um pouco acima da região de resistência, e aí uma vela extremamente forte na sexta-feira de impulsão, engolfou aí boa parte aí dos últimos dias, verdade? Vários e vários dias aqui, se pegar toda a amplitude aqui da vela, isso mostra muita força vendedora. Fecha a semana praticamente em cima dessa LTB, dessa LTA secundária, temos aqui ó, uma LTA primária e uma LTA, uma linha de tendência de alta secundária. Aqui ele abriu a semana fazendo o rompimento dessa LTA, começa a ficar interessante pensar em venda, porque provavelmente começar a trabalhar abaixo da secundária, quando ele faz o rompimento da secundária, a expectativa é que vá testar a primária. Então, aguardar aqui o rompimento, se fizer o rompimento dessa região, começar a trabalhar abaixo da LTA secundária, começar a procurar venda com alvo na LTA primária. Então aí teria bastante espaço para o mercado cair aqui no índice UK. Vamos para o mercado de Forex, então enquanto eu carrego aqui, bebendo uma água e vai deixando um like aí no vídeo. Ó, então vamos aqui para o mercado de Forex, começar pelo AudiCAD no gráfico semanal, o mercado testando uma região importante aqui de suporte. O mercado fez um fundo aqui, subiu, fez um fundo com uma velona aqui de rejeição bem interessante, subiu e vem agora aí nos últimos dias, nas últimas semanas, testando essa região e por enquanto respeitando. No gráfico diário que temos aqui o mercado fez o teste, vela de impulsão compradora, ficou aí quase que praticamente 2 semanas lateralizado, fez uma correção e terminou a sexta-feira com uma vela de rejeição, um pouco acima aí da região de suporte, parece estar armando um pivô de alta, movimento de alta, uma correção com fundo acima do fundo anterior, agora só falta romper o topo anterior para confirmar o pivô. Ficar de olho na máxima de sexta-feira, se abrir a semana aqui em alta e fazer o rompimento da máxima de sexta-feira, começa a ficar interessante pensar em compra, ficar atento a essa região que ele fez várias máximas, onde o mercado pode bater aqui e voltar a corrigir, então ficar atento a isso, mas tudo indica aí um movimento maior de alta numa região importante de suporte que ele vem respeitando. Então expectativa de alta para o AudiCAD, Audi CHF, gráfico semanal, região aqui bem importante de briga, foi suporte por um bom tempo no passado, quando passou a trabalhar abaixo, virou uma região de resistência e veio e fez agora o rompimento alguns meses atrás, algumas semanas, meses atrás, e está montando aqui, está armando um padrão de continuação, também uma bandeira de alta, igual comentei lá no ouro, movimento de alta, rompimento da região, e vem corrigindo nas últimas semanas, dentro de um canal de baixa. A expectativa é rompimento, aguardar o rompimento da resistência da LTB para uma continuação de movimento. Alta, correção, quando romper a região aqui, expectativa de continuação, mas lembrando, estamos aqui no gráfico semanal, isso é bem mais a longo prazo. No gráfico diário, o mercado mostra aí em mais detalhes o canal de baixa que ele vem trabalhando, e aqui é uma região importante de suporte, então ele pode cair mais um pouco, que é para de fato chegar, deixa eu voltar aqui no semanal, ó, de fato chegar nessas regiões de suporte importante, onde a partir daqui pode confirmar o padrão, a bandeira de alto padrão de continuação para continuar subindo. Algo parecido, como comentei, lá no ouro, só que lá já fez o rompimento da resistência do canal de baixa. Lá já está mais adiantado, já está mais ou menos assim. Beleza? Então fica de olho nisso. Audi, JPY, mercado, no gráfico também semanal, região aqui de resistência importante. O mercado vem testando aí nas últimas semanas, últimos
3, 4 meses, respeitando. Olhar aqui o gráfico diário, ó. Então bateu aqui, bateu na região, respeitou, bateu na região, respeitou, bem lateralizado aí por um bom tempo, batendo aqui, trabalhando, tentando romper essa região, até que não conseguiu. E essa semana, dois dias aí, quinta e sexta-feira, bem forte de vendedores, mostrando aí que muito provavelmente agora o mercado vai fazer ou uma correção maior de todo esse último movimento de alta aqui, ó. Todo esse movimento de alta, fazer uma correção maior, ou quem sabe até mesmo uma reversão de tendência e cair mais do que apenas uma correção. Só dele fazer uma correção já tem bastante espaço para o mercado cair, ó, até essa região desse topo. Daria um pouco mais aí de 50% de todo o movimento. Se puxar FIBO, vai dar mais ou menos aqui, ó, 50,61, então ele tem bastante espaço para cair. Isso no intraday dá para procurar boas oportunidades de venda. Como ele fez quinta e sexta-feira esse movimento bem forte de queda, deve abrir a semana corrigindo, fazendo uma correção para depois continuar caindo. Uma região interessante para procurar venda é justamente essa daqui, porque é uma LTA que foi rompida, um suporte que foi rompido, aqui ó. Então passa a ser uma região de resistência. Então o mercado abrindo a semana em alta, é uma região onde fica interessante ele bater e gerar oportunidades de venda. Ok? Então ficar atento a isso no Audi JPY, Audi SD. Cenário meio parecido, porém ele fez aqui um rompimento de uma região de suporte horizontal na sexta-feira, quinta-feira veio testar, sexta-feira sem dificuldade alguma fez o rompimento. Mesmo pensamento, pode, né, não que ele deve, mas ele provavelmente vai abrir a semana corrigindo, e aqui fica interessante ficar de olho, respeitando, procurar oportunidades de venda. Então a expectativa é de queda, mas como eu falei, ele pode abrir o início da semana, ali, segunda, terça-feira, pode abrir corrigindo, fazendo um movimento de alta para depois, tomando um fôlego para depois continuar caindo também aqui no áudio SD. O CAD CHF, gráfico diário, o mercado fez um topo duplo aqui numa região, ó, topo, corrigiu, segundo topo e vem trabalhando dentro de um canal de baixa. Parece aí um padrão também de continuação, uma bandeira, porém aqui, como ele já tem um topo aqui antes e deixou agora esse segundo topo na mesma região, não vejo muita força aqui como um padrão de bandeira, um padrão de continuação. Caso ele consiga fazer o rompimento aqui, já tem outra resistência aqui próxima, onde ele já deixou 2 topos no passado, então pode bater aqui e depois voltar. Ficaria atento a isso, mas acredito aí que ele vai fazer uma correção maior, movimento de queda maior, para testar essa região, voltar a testar essa região de suporte, que é a próxima, seria o próximo suporte importante. No gráfico de 4 horas, ó, fica mais claro aí o canalzinho de baixa, aqui a resistência, o suporte do canal, e aqui fica interessante procurar oportunidades na resistência do canal. Ele chegou recentemente, está caindo, provavelmente deve vir testar aqui a região, pois ele pode corrigir, vir testar a resistência, gerar novas oportunidades de venda, como ele fez aqui no passado. Bateu aqui, caiu, bateu aqui, provavelmente vai cair, então dá para ir procurando oportunidades de venda dentro desse canal aqui no CAD CHF, expectativa de queda então para o CAD CHF. Euro JPY, gráfico diário, movimento aí vem uma tendência forte de alta. Deixa eu olhar aqui o semanal, vou começar aqui pelo semanal porque tem aqui uma resistência importante que eu quero comentar. Topo aqui no passado caiu, topo quase na mesma região caiu, forma aqui uma zona, uma região de resistência, onde o mercado vem testando aí nas últimas semanas. No gráfico diário, vamos olhar em detalhes aqui o que ele fez, ó. Chegou na região, ameaçou um rompimento, corrigiu, tentou continuar, né, fazer um movimento de continuação, porém não conseguiu. Deixou um topo aqui, corrigiu, deixou um topo abaixo do topo anterior e o rompimento aqui do fundo anterior. Corrigiu de novo, outro topo abaixo e agora despencou na quinta e sexta-feira. Então, expectativa de queda para o Euro JPY, só que assim como eu comentei naqueles outros ativos que caíram bastante na quinta e sexta-feira, pode aí fazer uma correção, mais ou menos de 50 a 61,8 de FIBO, para depois continuar caindo. Então a expectativa é de queda, porém ele deve iniciar a semana corrigindo, assim como os outros ativos que eu comentei que fizeram movimentos parecidos. EURUSD bem aí com o mesmo cenário, movimento forte de queda quarta, quinta e sexta-feira, aqui no gráfico diário. Se não fizer novas mínimas a partir da abertura, se essa for
a mínima e ele começar a corrigir, região de 50,61, junto com pegar aqui esse fundo e esse outro fundo, marcar os dois fundos, forma aí uma zona, uma região de suporte, de resistência, foi suporte no passado, passa a ser a resistência, então fica interessante, é uma região interessante para procurar venda, caso o mercado inicie a semana corrigindo, vai chegar aqui e pode gerar uma oportunidade de venda, expectativa é de queda, para ir testar a próxima região de suporte, que é essa daqui, desse último fundo aqui, então tem bastante espaço para o mercado cair, aguardar aí para ver se ele abre a semana corrigindo para vender mais caro, né? Não faz muito sentido vender agora que ele despencou, já fez um movimento muito forte de queda, não faz muito sentido vender agora, seria interessante esperar uma correção para testar uma região importante de resistência e a partir daí vender mais caro, vender mais alto aqui o preço e protegido pela região de resistência para não ter que colocar um stop loss muito longo e aí bastante espaço para o mercado cair até a próxima região de suporte, que é essa daqui. Okay? Então expectativa de queda também para o EURUSD, mas também deve iniciar a semana aí fazendo uma correção. GBP-CHF, gráfico semanal, mercado há um bom tempo testando aqui essa região de resistência, essa LTB, ameaçou aqui um rompimento, mas foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo, lateralizado aí há um bom tempo, vamos dar uma olhada no gráfico diário, ó. Já tá bom, ó. Topo, caiu, topo, caiu, topo, caiu e fechou a semana nessa região. Então, expectativa de queda para testar a região de suporte. Bem lateralizado. O mercado, quando está assim, é interessante procurar oportunidades no intraday, quem gosta de fazer aí day trade, em tempos gráficos menores. Quando o mercado chega na região de resistência, aguarda, espera aí ver como o mercado vai se comportar, procura oportunidades de venda. Chegou no suporte, bateu, respeitou, fez um pivôzinho de alta, fez vela de rejeição, fundo duplo, gatilhos de entrada, padrões de reversão, fica interessante pensar em compra. Então, enquanto ele estiver trabalhando aqui, procurar compra no suporte, procurar venda na resistência, aí é uma forma de operar quando o mercado está dessa forma lateralizado em tempos gráficos maiores. Aí vai procurar as oportunidades em tempos gráficos menores. Quando ele está assim em tempos gráficos menores, não tem muito o que fazer. Aí fica ruim para operar porque vai ter pouco espaço, o spread não vai valer a pena. Tá? Então, nesse cenário, nesse caso, como a lateralização é no diário, fica interessante procurar compra e venda nas extremidades em M15, M5, talvez H1, dependendo do cenário, mas seria mais interessante um M15. GBP-JPY, gráfico semanal também, região de resistência, ó, topo bem importante aqui, outro topo próximo, então forma uma zona, uma região de resistência. O mercado vem testando essa região aí nas últimas semanas, até que essa semana, uma semana muito forte aí, vendedora, após aí algumas semanas trabalhando, testando essa região dentro aí da zona de resistência. No gráfico diário, ó, pivôzão de baixo, topo, ó, vela de exaustão, né? Vela de exaustão. Vela forte assim tem duas, tem a vela de exaustão e vela de impulsão. Como a gente sabe a diferença? Quando o mercado faz uma vela forte dessa e depois ele não continua, não faz novas máximas e perde a força, ele mostra que foi uma vela de exaustão. Ele deu como se fosse o último suspiro, no caso aqui de alta, o último suspiro antes de começar a cair. A diferença, ó, ele fez uma vela tão forte quanto essa, vendedora, e a seguida continuou. Então é vela de impulsão aqui. Ó, aqui foi impulsão, movimento forte de alta, ameaçou mostrar que seria uma de exaustão, mas começou a fazer novas máximas logo em seguida, ó. Deixou a máxima aqui, uma na segunda, pula essa, na próxima outra máxima, depois máxima. Então ainda depois ele deu uma outra, só que depois ele não fez novas máximas, começou a fazer máximas abaixo, ó, começou a cair. Então a diferença. Aí você consegue identificar se foi uma de impulsão ou se foi uma de exaustão. Aqui a mesma coisa, comentei o EURUSD, todos aqueles outros ativos que o mercado caiu bastante quinta e sexta-feira, aqui também expectativa de correção, região bem interessante para procurar venda aqui, na metade do movimento, se puxar FIBO, aqui ó exatamente ali, pega essas mínimas aqui, 50,61, então é uma região que se o mercado abrir a semana corrigindo, fica interessante procurar venda para pegar uma continuação de movimento no GBP-JPY. NZD-JPY, mesma coisa, não tem muito que acrescentar.
região de resistência importante, o mercado trabalhando aí, respeitando por um bom tempo, fez um rompimento, veio testar e não segurou como suporte, voltou a trabalhar abaixo, então foi um rompimento falso, e agora fez o rompimento dessa LTA, e também quinta e sexta-feira, um movimento bem forte de queda. Expectativa, mesma coisa, abrir a semana aí corrigindo, interessante aqui, região interessante essa daqui, ó, pegando esses fundos, ó, um pouco acima aí de 50% da queda, é uma região que fica interessante para procurar venda. Beleza? E o SDJPY, gráfico semanal, o mercado trabalhando aí, continua trabalhando numa região de resistência, tanto uma LTB quanto resistência horizontal. A princípio aqui, anteriormente, há um tempo atrás, eu lembro que essa vela, essa linha, essa LTB estava aqui, com esse topo como referência, esse topo. O mercado perfurou a região, então aí pode atualizar com esse outro topo aqui. Ó, e é justamente onde o mercado deixou a máxima dessa semana. Deixa eu dar um zoom. Ó, deixou a máxima dessa última semana, bem próximo do topo anterior. Parece aqui que ele vai mostrar que vai formar um topo duplo e depois continuar, fazer um movimento de queda, reverter a tendência. O gráfico diário está bem na região, então expectativa de queda, ele está bem numa região importante de resistência, porém para procurar venda aqui, quiser ser mais conservador, aguardar o rompimento desta LTA aqui. Deixa eu marcar ela, ó, que é uma região de suporte. Por quê? Porque o mercado ele pode ameaçar que vai cair, bater nela, voltar a subir. Ameaça que vai cair, bate nela e volta a subir. Como ele vem fazendo no passado aqui, ó. Chega na região da LTA e sobe, chega na região, sobe, chega na região e sobe. Então, se o mercado conseguir fazer o rompimento dela, fazer um rompimento, aí começa a ficar interessante procurar venda quando ele começar a trabalhar abaixo da LTA, que consequentemente também vai ser abaixo dessa região de resistência. Então, expectativa de queda, mas ele tem que primeiro romper essa LTA para começar a ficar interessante procurar venda. E por último, o Hang Seng, o HK50, deixa eu abrir aqui no TradingView. Deixa eu pegar ele aqui. Ele continua na expectativa aí de queda, que eu comentei na última vez que eu analisei ele. Tá dando uma travada aqui. Ó, eu comentei que ele provavelmente ia repetir aqui o movimento anterior, que foi o quê? Que ele fez aqui. Ele fez uma correção aqui acima dessa LTA e quando fez o rompimento, fez um pivôzinho de baixa. Aí começou uma nova correção e agora, como ele fez o rompimento, a expectativa é movimento de queda para voltar a testar essa região de suporte. Então ele está no meio do caminho. Deixa eu pôr aqui no gráfico de 4 horas. Dá uma olhada aqui no gráfico de 4 horas, ó. Movimento de queda, rompimento da LTA. Lateralizou aqui por um tempo, então aqui tem uma região de resistência e suporte. Então ele lateralizou, porém agora ele fez o rompimento do suporte, corrigiu, bateu aqui na média móvel de 60 e a expectativa é de continuação de queda. Então, expectativa de queda para o Hang Seng aí para os próximos dias. Beleza? Então é isso, fica aí a análise para essa próxima semana dos 18 ativos que vocês enviaram aí pelo Instagram, né? Fica o convite para seguirem lá no Instagram, pode, como eu falei, no final da tarde de quinta-feira eu abro stories lá, pode mandar os ativos que você quer ver aqui nesse vídeo de análise que eu faço todo final de semana. E espero que você tenha gostado aí da análise, que as análises possam ajudar você aí na tomada de decisões, nas suas operações aí no decorrer dos próximos dias, das próximas semanas, então que seja aí um auxílio para ajudar você aí a tomar a melhor decisão possível nas suas operações, beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo e peço para você compartilhar essa análise, esse vídeo em grupos que você participa sobre o mercado financeiro para estar aí mostrando essa análise para outras pessoas também, para elas estarem acompanhando o meu trabalho, beleza? Um forte abraço, um bom final de semana e te vejo no próximo vídeo. Valeu!